monte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebentava e guardava preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões e impelindo pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogaram-lhe que não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhes concedesse entrar nele, e o concederam. E tendo saído o demônio do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro, e logo se afogou-se. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, meus amados, podeis assentar em nome de Jesus. Vamos passar essa que à tarde estava meio estudando nela, e como o nosso Deus, ele é poderoso, como o nosso Deus, ele é maravilhoso, porque antes mesmo de tudo isso acontecer, o Senhor estava dentro de um barco. Perceba assim, que a maioria dos ensinamentos com o Senhor e os discípulos tinha a ver com o barco. A maioria das vezes estava dentro, e quando tudo começou, alguns estavam do lado de fora. E aí o Senhor vinha com os discípulos dentro do barco. E quando eles estavam vindo, a Bíblia vai dizer que uma tempestade de vento se formou no lago. E o Senhor, ele estava descansando. E os discípulos ali apavorados abordaram Jesus. E aí o Senhor levantou, o Senhor ali já estava dando um ensinamento para aqueles discípulos. O Senhor, ele repreendeu aquele vento que se levantou dentro de um lago. Irmão, tempestade dentro de um lago é dificilmente a gente conseguir entender isso, né, pastor? Normalmente tempestade ela vai formar onde? No alto mar, né? Mas no lago, o Senhor ali ele já sabia que aquela tempestade não era algo comum. Os discípulos ali tinham muitos pescadores ali, mas eles não conseguiam, eles ficaram apavorados. Mas ali, a presença do Senhor estava naquele lugar, e Deus já tinha um destino certo aonde ele tinha que parar. Aleluia. Não é diferente na nossa vida, irmão. Nós, quando estávamos lá fora, nós não tínhamos um destino, um endereço certo. Nós andávamos vagando. Mas quando Jesus ele nos alcançou, nós passamos a ter um endereço. Nós passamos a residir num endereço fixo. Aleluia. Jesus ali, quando ele acalmou aquela tempestade, os discípulos ficaram maravilhados. Mais um milagre acontecera diante dos seus olhos. E aí aquele barco ele vai parar na cidade de Gadara, irmão. É um conjunto de 10 ilhas. Se eu estiver errado, o senhor me corrige, pastor. Um conjunto de 10 ilhas que cercavam aquele lugar. E havia um homem ali, irmão, que ele estava dando trabalho para aquela população. Por quê? Aquele homem ele estava com muitos espíritos no seu corpo. Aquele homem ele não tinha paz, ele não tinha sossego. Aquele homem ele já não residia mais em casa. A sua família já havia abandonado, porque na vida daquele
que a própria família já tinha deixado de mão. Andava perambulando. Mas os dias daquele homem já estavam contados, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia ela vai falar que assim que Jesus tocou a planta dos pés, Aleluia, glória a Deus. descendo daquele barco, que ele tocou o pés em terra, a Bíblia vai falar que aquele homem ele saiu numa velocidade incrível. E ele se prostrou diante de Jesus. Aleluia. Um homem que todo mundo tinha medo porque não sabia o que fazer. Meu Deus. Mas a solução que para muitos de nós não havia um jeito. Quantas vezes nós já ouvimos falar, para esse daí não tem mais jeito. Meu Deus. Quantas vezes, quando nós estávamos lá fora, pessoas muitas vezes nos ignoraram. Pessoas falavam, esse daí não vai dar em nada. É um caso perdido. Mas Jesus, ele chegou naquele lugar, irmão. E quando ele chegou, aquele demônio se prostrou diante de Jesus, reconheceu ele como Senhor. Aleluia. E falou que o conhecia. Mas o que me chama mais atenção dentro dessa passagem aqui é a parte final. Porque quando Jesus liberta aquele homem, perceba-se, irmão, que as pessoas que estavam ao redor, aquele espírito ruim, ele se aprisionou dentro dos porcos porque o Senhor autorizou. Aquele espírito ruim falou assim, permita que nós entremos nesses porcos, não nos atormentem, porque para onde da onde eles vieram e para onde eles iriam não era um lugar agradável. Meu Deus. Porque aquilo que entra no lugar que não é devido, aonde tem o servo do Senhor, ele é obrigado a bater e retirar. Aleluia. É importante eu e você Aleluia. estarmos atentos à voz do Senhor. É Sim, meu Deus. importante nós estarmos em comunhão com o Senhor. Porque Glória a quando Deus. nós estamos em comunhão, nós não damos legalidade para esses espíritos ruins habitar sobre a minha e a sua vida. É verdade, Quando Pai. Jesus chega na nossa vida, algo novo acontece. Glória a O Deus. Espírito Santo começa a habitar de tal modo, irmão, que ele faz uma limpeza e ali ele começa a habitar. Quando nós começamos a sair da presença do Senhor e não pedimos perdão a Ele, aqueles espíritos ruins, ele entra no corpo do ser humano e a Bíblia vai dizer que ele não vem sozinho, ele vem com mais 7 piores do que aquele que já residiam. Aquele homem não era diferente disso. E Jesus ali ele trouxe a solução para aquele homem. Aquele homem andava nu, aquele homem andava sujo, ele se alimentava de carne de cemitério, irmão. Meu Deus. Olha só o que o inimigo faz com o ser humano. O Espírito Santo, ele limpa, ele faz uma faxina. A pessoa que olha onde o Espírito Santo está habitando, qualquer pessoa consegue ver algo diferente. Por quê? A aparência muda. É verdade. O modo de falar muda. Aleluia. O modo de andar, o modo de se comportar muda. Então, quando o Espírito Santo ele está habitando na minha e na sua vida, pessoas lá fora vão olhar e vão falar, aquele ali é um servo de Deus. Mas por quê? Porque nós botamos vestes compridas? Não. Porque o brilho do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Mas quando nós estamos em trevas, irmão, percebemos que a aflição é pesada. Percebemos que nunca estamos, muitas das vezes, felizes. A felicidade é momentânea. É aquela quando nós estamos entrando dentro da nossa casa, entrando dentro do nosso quarto, aquela felicidade já não se encontra mais. Problemas se levantam na nossa vida e nós não conseguimos encontrar solução. A solução que encontramos quando não estamos na presença de Deus é com
com ambiente de paz, com a perseverança, com a confiança, mas não. O inimigo ele nunca está satisfeito quando nós estamos em paz. Ele vai fazer algo para mover para que nós percamos essa paz. E essa paz que nos fornece é o Senhor. Então, Aleluia, Deus glória a libertou esse homem ele veio no modo de gratidão, irmão. Aleluia. De tal maneira que ele reconhece, ele fala assim, quando Jesus já estava se retirando, porque a multidão, irmão, expulsaram Jesus daquele lugar. Um lugar que era de tormento. Jesus ali mudou a história daquele homem. E a população estava preocupada, meus amados, com os porcos que caíram no despenhadeiro. Estava preocupado com o bem material. O bem espiritual estava ali para tratar não só aquele homem, mas todos. Aquela população se juntaram e falaram para o mestre se retirar daquele local. Irmão, quanto nós temos visto pessoas, irmão, se desviando da palavra do Evangelho. Quando aquela multidão falou para Jesus assim, ó, se retire, é a mesma coisa quando pessoas saem da presença de Deus. Eles estão falando assim para o Senhor, não quero mais você. Meu Deus. Saia da minha vida. Quando nós erramos com o Senhor, nós estamos falando assim, ó, volte para aquela cruz. Meu Deus. Eu não pertenço mais a você. Jesus ali, ele não retrucou. Jesus simplesmente pegou os discípulos e já estava indo em direção para o barco, porque o Espírito Santo é assim, irmão. Ele bate na porta do nosso coração e pede para entrar. Vai depender de mim e de você se nós vamos falar assim, entre. Aleluia. Mas o inimigo não. Se a gente faz algo de errado, é aquela pequena brecha que ele vai meter o pé na porta e vai entrar sem ser convidado. É verdade. Mas aquele homem, quando foi liberto, irmão, Jesus já estava se retirando. E aquele homem vira para o Senhor e fala assim, mestre, permita que eu vá contigo. E o Senhor vira para ele, que eu achei lindo essa parte, e falou, não, volte para lá, volte para os seus e conte para eles o que Deus fez na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Olha a estratégia do Senhor. Estou indo embora, mas estou deixando um aqui dentro. Estou indo embora, mas vou deixar um obreiro para fazer a evangelização deste lugar. Aleluia, glória a Ainda que Deus. falaram para mim e para você, você não tem serventia. Ainda que falaram para mim e para você, você não vai chegar em lugar nenhum. Deus está falando comigo e com você assim, ó. Ainda que eles falam não, eu falo sim. Aleluia, Ainda que glória a ninguém faça, eu digo para você, faça. Aquele homem ele voltou, irmão, ele não ganhou só a família dele. Muitas pessoas ali se converteram naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda que muitas coisas venham se levantar, irmão, sobre a minha e a sua vida, coloque na sua cabeça e no seu coração. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. É verdade. Nós servimos um Deus que está acima de qualquer problema. Glória a Nós Deus. servimos um Deus que está com a mão estendida sobre a minha e a sua vida. Meu Deus. E quando nós fazemos a vontade dele, meus amados, não se preocupe com o vento que vai soprar ao contrário. Não se preocupe com os problemas que estão batendo na porta. É verdade. Eu sei que é difícil, porque nós passamos por problemas todos os dias. Como foi falado aqui, o Senhor mesmo falou o que para nós? Que nós passaríamos por aflições. Não estamos distantes disso. Portanto, meus amados, só creia somente que quando eu e você passamos por aflição, muitas das vezes nós vamos falar assim, ó, o inimigo está me assolando, o inimigo está se levantando contra a minha vida. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Mas eu tenho uma palavra para você, meus amados. Aleluia. Nem tudo que acontece na minha e na sua vida é o inimigo. Não dê crédito para ele, porque ele não merece.
Muitas das vezes Deus está com a mão em cima da nossa vida e está nos provando para saber se nós estamos capazes e estamos aptos de realizar a sua obra. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, aquele rapaz que andava nu, andava sujo, cheio de espírito ruim no corpo, quando ele foi liberto, ele voltou para agradecer e se juntar ao mestre. Mas o mestre falou: não é a hora de você estar aqui no barco, a hora de você estar aí na sua cidade. Evangelize os seus e conte para ele o que Deus fez na sua vida. Aleluia. Na minha e na sua vida, irmão, nós estávamos perdidos. E muitas das vezes, meus amados, dessa mesma maneira, sujo, largado, com as vestes imundas. Mas quando Jesus nos resgatou, meus amados, nós estamos com as nossas vestes mais altas do que a neve. Aleluia. Nós estamos revestidos do poder, do sangue do Cordeiro sobre a minha e a sua vida. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque eu sei da onde o Senhor me resgatou. Nós sabemos, Senhor, da onde Deus nos tirou, do que nós nos tornamos hoje, e pedimos também, meus amados, para o Senhor, para que nós não venhamos retornar para aquele lugar, porque aonde Jesus chega, meus irmãos, algo novo acontece. Aleluia, glória a Deus. Diferente daqueles leprosos, irmãos, o Senhor curou 10 leprosos, somente um retornou para agradecer o mestre. É verdade. Jesus vinha ensinando a multidão. E a multidão apertava o Senhor de tal maneira que o Senhor, quando ele precisou se retirar, ali ele estava sozinho e precisava de 12 discípulos. E quando o Senhor desceu, alguns dos seus discípulos estavam na areia fora do barco lavando as suas redes. E o Senhor e a multidão seguindo ele, sedenta da palavra. Por isso, irmão, que é necessário nós estarmos alicerçados, irmão, na palavra. Aleluia. E preocupado com a evangelização. O pastor falou algo ontem, e de fato é muito verdade. Nós temos que começar a nossa mudança de dentro para fora. E nós precisamos evangelizar sim os de dentro da casa. O pastor falou isso ontem, e eu estava hoje pela manhã prestando atenção, lembrando disso que o pastor falou. Jesus, descendo sozinho, ele precisava de 12 discípulos para ajudar, para começar a obra. E quando Jesus chegou, Pedro e seu irmão, de frente do barco, lavando, o Senhor simplesmente entrou dentro do barco. Pedro olhou, e o Senhor ali começou a pregar a palavra para a multidão. Perceba que o Senhor saiu da terra e foi para o barco. E quando ele começou a ensinar aquela multidão do barco, Pedro ali só prestando atenção. E eu fiquei tanto com esse versículo, e fui meditando. O Senhor estava pregando para a multidão, meu pastor? Estava. Mas para quem ele estava pregando mais era para Pedro. É, Deus. Porque Pedro Aleluia. estava fora do barco e o mestre dentro do barco. E o Senhor pregando, como terminou de pregar, o Senhor fala para Pedro: suba, Pedro. Aleluia, glória a Deus. Afaste o barco para o mar alto. E ele fala: meu mestre, a noite toda eu pesquei e nada apanhei. Nada apanhamos. Estou com os braços que eu não aguento, mestre. Com as mãos que eu não consigo fechar. Meu Deus. E o Senhor fala: continue. Por que o Senhor falou para ele, depois que ele acabou de pregar, que era para ele se retirar para o mar? Porque nosso Deus, irmão, quando nós nos prontificamos a fazer a sua vontade, Deus ele nos
nos dá a nossa recompensa. Quando nós verdadeiramente fazemos a sua vontade, entrando dentro da obediência, Glória a o Deus. Senhor vai falar assim: agora eu vou te recompensar. Glória a Deus. Agora é a hora de eu liberar aquilo que você Meu Deus. precisa e muito mais. Eu creio, Senhor. E quando Pedro foi obediente e não retrucou com o Senhor, ele lançou as redes. E de primeira ele não conseguiu avistar nada. E o Senhor olhou para ele e falou: lança do outro lado. Aleluia. Glória a Deus. Pedro era um homem pescador, vivia da pesca, conhecia o mar com a palma da mão. Mas quem estava dentro do barco foi que criou o mar e todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor aí falou para ele: puxe, Pedro. E quando ele começou a puxar, a quantidade excessiva não dava só para ele. Aonde que nós já vimos Deus liberar uma bênção sobre medida só? Meu Deus, é verdade. Ali naquele lugar não estava só Pedro, tinha mais outro barco. O Aleluia. barco que Deus chamou foi o de Pedro e seu irmão. Mas a quantidade de peixe era tão grande que Deus falou assim: ó, aquilo que você vai colocar no seu barco vai servir de testemunho para aqueles outros que estão na borda. Então aquilo que eu e você nos disponibilizamos para fazer para Deus, irmão. Aleluia. Nós não vamos estar somente servindo ao Senhor. Pessoas lá fora vão começar a ver algo na sua vida e vai falar assim: aquilo que ele tem eu também quero. Aleluia. Aquilo Glória a que ele Deus. está passando eu também quero passar. E aí, irmão, muitas das vezes a gente não entendemos quando pessoas falam assim: você é evangélico? A pessoa nem te conhece. Sou, irmão, por quê? Você tem um brilho diferente, irmão. Do jeito que você conversa, que você se expressa, eu só vejo você sorrindo. Aí a gente vai falar assim: eu tenho um Deus que não me deixa faltar nada. Aleluia. Glória a Deus. Eu sirvo um Deus que Ele me sustenta, É Ele verdade. me protege, Ele Obrigada, me guarda. Eu não preciso de nada. A única coisa que eu preciso é a sua presença. É verdade. Oh, glória. Aquele homem, irmão, que estava sujeito aos espíritos que estavam pressionando, ele estava feliz, porque aquilo de ruim sobre a vida dele tinha saído. Algo novo estava dentro da vida dele. Lembra quando Jesus estava entrando dentro da cidade, havia um cego de nascença às portas da cidade. E os discípulos falaram: mestre, quem pecou foi ele ou foi a sua família? E o mestre vira e fala: não foi uma coisa e nem outra. Sim, meu Deus. Tem certas coisas que acontecem na minha e na sua vida que nós não entendemos, que é para a glória de Deus se manifestar, é para o propósito de Deus se cumprir na minha e na sua vida. E quanto tempo aquele menino ficou jogado às portas, quando Jesus chega na minha e na sua vida, algo de diferente acontece. Aleluia. Porque o tempo que aquele jovem não enxergava tinha se cessado, porque Jesus, meu pastor, estava diante dele. É verdade. O Senhor está diante de nós aqui, irmãos. Ele está querendo suprir a minha e a sua necessidade. Jesus está falando: não se preocupe com o que está te assolando. Sim, eu não sei o que se passa, eu não sei qual é o problema que nós temos atravessado, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus não trouxe você aqui, irmão, por acaso. Deus está falando comigo e eu creio em nome de Jesus que está falando com vocês também. Leva essa palavra no coração, irmão. Ainda que os problemas venham sobre a minha vida, eu tenho um Deus. Ainda que tudo se levante sobre o contrário, eu não vou abandonar o Senhor. Mesmo com a pouca força que eu tiver, Deus vai nos sustentar. Deus
vai nos honrar, irmão. Sim, Eu meu creio Deus. na palavra. Não tem Aleluia. dentro da Bíblia dizendo Glória, que glória a aquele Deus. que serviu a Deus, Deus deixou perecer. É verdade. Não tem aqui qualquer profeta e personagem dentro da palavra de Deus. Aquele que foi chamado, aquele que nós que somos propícios a servir ao nosso Deus, passaríamos por aflição, mas no final, meus queridos, Deus tem uma bênção para mim e para a sua vida. Aleluia. Até aqui o Senhor me deu, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, cada um, e que Deus conceda, meus amados, aquilo que está no coração de vocês. Eu agradeço a minha oportunidade e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.